Muito bem, irmãos, vamos para o estudo do material dessa manhã. Vou fazer a leitura e em seguida vou apresentar, vou colocar um slide aqui para a gente seguir com os comentários. Ok. Deve estar aparecendo para vocês. Terça-feira nós falamos sobre a dificuldade que Daniel, Ananias, Misael e Azarias passaram. E o tema de hoje é uma continuação desse material, desse estudo, agora falando sobre o caráter de Daniel. Então vamos lá. Daniel 1:12 diz assim: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Daniel 1:12. O caráter de Daniel é apresentado ao mundo como um silencioso exemplo do que a graça de Deus pode fazer de homens caídos por natureza e corrompidos pelo pecado. O registro de sua vida nobre e abnegada é um encorajamento para a nossa comum humanidade. Deste exemplo, podemos angariar força e nobremente resistir à tentação, e firmemente, na graça da mansidão, permanecer ao lado daquilo que é certo, mesmo que estejamos passando pela mais severa prova. Daniel poderia ter encontrado uma desculpa plausível para pôr de lado seus estritos hábitos de temperança, mas para ele a aprovação de Deus era mais estimada do que o favor do mais poderoso poder terrestre, mais estimada mesmo do que a sua própria vida. Havendo, por sua delicada conduta, alcançado o favor de Meusar, o funcionário que tinha a seu cargo os jovens hebreus, Daniel pediu que lhe fosse permitido não comer das iguarias do rei, nem beber do seu vinho. Meusar temia que se concordasse com este pedido, viesse a cair no desagrado do rei, pondo a sua vida em perigo. Como acontece com muitos hoje, o chefe dos eunucos supunha de que um regime de abstenção tornaria esses jovens pálidos, de aparência doentia e deficientes em força muscular, ao passo que a alimentação luxuriante da mesa do rei os tornaria corados e belos, dando-lhes capacidade física superior. Daniel solicitou que a questão fosse decidida numa prova de 10 dias, breve período no qual seria permitido aos jovens hebreus servir-se de alimentos simples, enquanto os outros se serviriam das iguarias do rei. A solicitação foi finalmente atendida, e Daniel sentiu que havia ganho a sua causa. Embora ainda jovem, ele já havia visto os danosos efeitos do vinho e da vida desregrada sobre a saúde física e mental. Ao final dos 10 dias, os resultados se provaram exatamente o oposto do que Meusar esperava. Não somente na aparência pessoal, mas também na atividade física e no vigor mental, os que haviam sido temperantes em seus hábitos exibiam uma evidente superioridade sobre seus companheiros que haviam sido condescendentes com o apetite. Como resultado desta prova, permitiu-se a Daniel e seus companheiros continuar seu regime simples durante todo o curso do seu treinamento para os deveres do reino. O Senhor teve em aprovação a abnegação e firmeza desses jovens hebreus, e as suas bênçãos se seguiram. Ele lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento também em visões e sonhos. E ao expirarem os 3 anos de aprendizado, quando sua capacidade e erudição foram testadas pelo rei, entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Aqui está uma lição para todos.
mas especialmente para os jovens. Estrita conformidade com as regras de Deus, com as ordens do Senhor, é benéfica à saúde do corpo e da mente. Para alcançar a mais elevada norma de realizações morais e intelectuais, é necessário sabedoria e força de Deus, e observar estrita temperança em todos os hábitos da vida. A reforma de saúde, foi-me mostrado, é parte da terceira mensagem angélica e está com ela tão intimamente relacionada como está o braço, a mão com o corpo humano. Vi que nós, como povo, precisamos fazer um movimento de progresso nesta grande obra. Pastores e povo precisam agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor da terceira mensagem angélica. Ora, amados, pois o que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A glutonaria é o pecado prevalecente neste século. O lascivo apetite torna homens e mulheres escravos, obscurecendo-lhes o intelecto e diminuindo-lhes a sensibilidade moral a tal ponto que as sagradas e elevadas verdades da palavra de Deus não são apreciadas. As inclinações inferiores têm dominado homens e mulheres. Para que esteja em condições para a trasladação, o povo de Deus deve conhecer-se a si mesmo. Devem eles ter sempre o apetite em sujeição aos órgãos morais e intelectuais. O corpo deve ser servo da mente, não o contrário, não a mente ser serva do corpo. Muito bem, queridos. O texto dessa manhã, como eu disse, é uma continuação do texto de terça-feira falando sobre Daniel e seus 3 amigos. E antes de eu passar para o próximo slide, que coloca de uma forma resumida os principais pontos, eu gostaria de fazer uma rápida reflexão sobre o que realmente aconteceu ali, naqueles 10 dias. Vamos falar de forma naquilo que competia exclusivamente a Daniel e seus 3 amigos, e naquilo que competia a Deus. O Senhor nunca vai atuar de forma desconectada com a ação e a vontade humana. O Senhor não interfere na vontade humana. O Senhor não vai contra o livre-arbítrio. Ele ama, ele instrui, o Espírito Santo nos conduz, nos mostra o certo e errado, como está escrito, porque o Espírito Santo convencerá do pecado, da justiça e do juízo, né? Ou como está escrito em Romanos também, acaso não sabe que a bondade do Senhor é que conduz ao arrependimento? Ou seja, o Senhor, antes mesmo de nós o aceitarmos, já está, através do Divino Espírito Santo, atuando em nossa mente, para que os nossos pensamentos, as nossas atitudes sejam transformadas. Mas o Senhor não força. O Senhor não vai contra aquilo que são os nossos desejos. De novo, o Espírito Santo pode atuar na nossa mente nos falando: filho, por este caminho, não por aquele. Filho, esta atitude, não aquela. Mas ele nunca vai nos forçar a seguir por um caminho que é o contrário que nós mesmos queremos. É por este motivo que no dia final do juízo, o Senhor não vai levar a todos para o céu, como é o pensamento de algumas denominações, né? Algumas denominações que têm aquela proposta de que Deus é tão bondoso, tão amoroso, que no final dos tempos ele vai absolver a todos, ele ama a todos, Deus não quer ver ninguém em sofrimento, então todos serão perdoados. Mas isso fere o conceito da, do livre-arbítrio, porque se o livre-arbítrio existe, o Senhor, no final, vai olhar para alguém e falar assim: filho, você não quer estar perto de mim, mas eu vou te forçar a estar perto de mim. Essa é a proposta do que se pensa quando se diz que no final todo mundo vai para o céu. Tem gente que não quer estar lá. Tem gente que não quer estar perto de Deus. Tem gente que não quer mudar a sua vida. E Deus vai respeitar a decisão dessas pessoas. Então, como eu disse, Deus não vai contra o desejo do ser humano. Deus complementa e atua naquilo que vai além das capacidades humanas. Deus auxilia naquilo que nós, por nós mesmos, não conseguimos. Ora, se eu tivesse que perguntar para vocês
Por acaso vocês conhecem alguém que tinha um vício muito grande que conseguiu vencê-lo? Que tinha uma tendência pecaminosa muito rígida e que conseguiu vencê-la? Vocês vão dizer que sim, conhecem pessoas assim. Pessoas que eram, pessoas que traíam suas esposas e não o fizeram, pessoas que eram ébrias e não faziam, pessoas que eram dadas à bebedice, a drogas e não têm mais, pessoas que roubavam e não o fazem mais. Vocês vão falar: "Sim, conhecemos, temos os testemunhos de pessoas desse jeito". Quem fez essa mudança? Num primeiro momento, a pessoa decidiu: "Eu não quero mais". Mas existe uma limitação naquilo que nós, como seres humanos, conseguimos fazer. Os melhores têm uma parte, tem uma questão de que os melhores tratamentos psicológicos ou psiquiátricos não conseguirão atingir. É óbvio que nós, sim, em determinadas situações ou condições, precisamos buscar psicólogos e psiquiatras se estivermos com uma condição mental, eh, de novo, né, seja emocional ou de um estado descompensado, mental, em que precisamos tomar remédios. Ok, está tudo certo. Mas tem um requisito que é a vontade, o querer. Quando nós decidimos, aqui tem ajuda médica, mas tem uma transformação da pessoa que aí compete exclusivamente ao sobrenatural. Tem um quê que você fala: "Não, por mais que a pessoa tivesse decidido, eu não consigo entender como houve essa transformação". Aí eu entro no sobrenatural. E aí como tudo isso se conecta com a história dessa manhã. Se nós formos a Bíblia não fala, mas se a gente for olhar o todo, o que dá para entender? Não foi só a alimentação ali de frutas e legumes, né, água, frutas e legumes, vegetais, que fez aquela transformação. Houve um sobrenatural. Porque se eu falar para você assim: "Se alimente de forma desregrada", ou "se alimente, de forma correta", 10 dias talvez seja um período muito curto para ter uma grande mudança, entende? Mas Deus, olhando para a decisão daqueles jovens, atuou de maneira miraculosa. Mas agora vamos pensar de uma forma um pouco maior, né? Vamos pensar de uma forma um pouco mais ampla. Uma pessoa que bebe todos os dias, uma pessoa que se embriaga todos os dias, vai dormir quanto? Muito ou pouco? Geralmente dorme mais. Acorda cedo? Geralmente não. Tem disposição no outro dia? Geralmente não. Então, o que a gente provavelmente consegue entender é que o fato de Daniel e seus amigos terem decidido dessa forma não tinha relação exclusivamente só com a alimentação. Eles provavelmente iam dormir mais cedo, não ficavam até altas horas bebendo e contando piada e rindo à toa, portanto acordavam mais cedo. Portanto, tinham disposição a se expor à luz solar logo cedo, tinham disposição para realizar atividades físicas. Quem come muito tem disposição para depois se exercitar ou está com aquele estômago pesado, estufado? Quem se alimenta muito ou come muito, em seguida tem condições de pegar um livro para ler? Então o que a gente vai perceber é quem bebe muito, tem vontade, né, de beber água. Eu conheço pessoas que assim: eu bebo muito suco, bebo muito refrigerante, e a água? A água eu não gosto. Então o que a gente provavelmente a Bíblia não fala isso, mas o que provavelmente ao tomar esta decisão, não era só uma questão do alimento e da água, mas eles conseguiram viver de uma forma completa os 8 remédios naturais. Dormiam mais cedo, se expunham ao sol, faziam atividade física, se alimentavam melhor, bebiam água, conseguiam dizer não e confiavam em Deus. E naquele período curto de 10 dias, o Senhor fez a obra na vida deles. Aquilo que eles aquilo que foi até onde o limite que eles podiam ir, do que as decisões deles, podia mostrar de resultado, dependeu exclusivamente deles. Aquilo que não dependia deles, Deus completou a obra. Isso vale para mim e para você.
Aquilo que depende de mim, eu preciso fazer. Eu faço uma reflexão, ou melhor, um convite a você nessa manhã. Qual é o ponto na sua vida que você precisa melhorar? É dormir mais cedo? Se você não fizer isso, Deus não pode atuar miraculosamente na outra parte que você não consegue. Isso depende exclusivamente a você. Você precisa fazer esse ajuste. É a alimentação melhor? Se você não fizer isso, o Senhor não vai conseguir fazer outra parte, que não depende de você. É tomar mais água? Idem. É fazer atividades físicas? Idem. É dizer não àquilo que é prejudicial à sua saúde? Idem. É ter mais confiança em Deus? Decida hoje. Senhor, eu não consigo, eu tenho dificuldade de orar, de ler a Bíblia. Faça a sua parte e peça ao Senhor que Ele vai fazer a outra parte da obra dele. Cada um dos 8 remédios naturais, naquilo que você ainda tem dificuldade, faça a sua parte e espere que o Senhor fará a parte dele. Da mesma forma como foi com Lázaro. Tirem a pedra. Senhor, cheira mal. O que dá para fazer agora? Faça a sua parte. Vocês conseguem tirar a pedra. Tirem a pedra. Eu faço a minha parte. Eu faço o sobrenatural. O divino sempre trabalhando em conjunto com o humano. O divino sempre trabalhando em alinhamento com o humano. O humano aceita, o Senhor completa a obra. O humano, né, a pessoa, o ser humano, ele é obediente, o Senhor faz o sobrenatural. Imagina se ali, tirem a pedra. Senhor, não vamos tirar. O cheiro é insuportável. O que o Senhor Jesus poderia fazer? Se a obediência não tivesse acontecido. O que Deus poderia ter atuado ali se a vontade humana seria: não faremos, não obedeceremos, não seguiremos por este caminho? Então, nós, por nossas decisões, limitamos o poder de Deus. Pelas nossas próprias atitudes, dizemos: não, aqui não. Eu sei que não vai dar, deixa comigo. E Deus fala: ok, eu vou obedecer aqui, obedecer no sentido de, eu vou respeitar a sua decisão. Eu vou respeitar a sua decisão. Não quer tirar a pedra? Não quer se alimentar melhor? Não quer dormir mais cedo? Não quer se expor à luz solar? Não quer ter um ar puro? Não quer se abster daquilo que é errado? Etc, etc, etc. Eu não posso fazer a segunda parte. Eu fique com esse resultado. Então, eu vou passar rapidamente. Nós estamos já aí com 5 minutos para acabar a nossa meditação, para a gente extrair os principais pontos aqui do texto. Vamos lá. A prova de Babilônia. Então, aqui o texto nos mostrou que a vida ela está interligada como uma cadeia, em que elo está conectado com outro elo. E não dá para a gente falar de uma parte sem prestar atenção em todas as partes. A gente precisa prestar atenção no todo. O texto falou da glutonaria, que é o pecado prevalecente neste século. E aqui nós temos o efeito. Primeiro, o efeito fisiológico. O apetite lascivo, né, o apetite desenfreado, obscurece o intelecto, o que causa um efeito espiritual, diminui a sensibilidade moral. E como resultado final, homens e mulheres viram escravos das inclinações inferiores e se tornam incapazes de apreciar as verdades sagradas. Então, qual que é a premissa aqui? Nenhuma verdade elevada, nenhuma ah, preciosidade da palavra de Deus será plenamente compreendida por uma mente que está enevoada, ou seja, né, com névoa, né, que está obscurecida, porque a pessoa decidiu seguir aos seus instintos mais baixos. Está você com dificuldade de entender um ponto da Bíblia? Tem você dificuldade de vencer em alguma questão? Então, aqui está a fórmula. Subjugue as suas vontades. Deixe de lado aquilo que você sabe ser errado. E a sua mente estará mais limpa, como esteve no caso de Daniel e seus 3 amigos. Daniel ele tinha todas as desculpas plausíveis, mas ele escolheu o risco absoluto. Ele tinha o peso da Babilônia, né?
Ele tinha o favor do rei mais poderoso da terra, ele tinha um ambiente de luxúria e excesso, e a sua própria vida estava em jogo. Mas o que ele escolheu? A estrita conduta de temperança e teve a aprovação de Deus. E ele acreditava que essa aprovação de Deus era mais estimada do que se ele perdesse a sua própria vida. Porque foi o que aconteceu mais à frente, na prova da fornalha ardente, com os 3 amigos de Daniel. Eles, a mesma frase aqui, a aprovação de Deus era mais estimada por eles do que a sua própria vida. O método do rei é a hipótese que o mundo diz hoje. A hipótese secular diz o seguinte: ah, não, não. Se você se abstiver de coisas, você vai ficar fraco. Se você não comer dessa forma, se você não, você tem que comer de tantas em tantas horas, senão você vai ficar fraco. Esse era o método do rei. Iguarias e vinhos, ah, vocês com certeza serão belos e curados. Terão capacidade física superior. E o temor do chefe dos eunucos era que este regime de abstenção faria com que eles ficassem com uma aparência doentia. O mundo presume de que a simplicidade enfraquece o corpo. E Daniel solicitou que a questão fosse decidida por uma prova empírica. Então vamos provar na prática. Para de falar de teorias. E é o meu convite para você nessa manhã. Você não tem visto resultados quanto à sua saúde, quanto à sua capacidade mental, quanto à sua capacidade espiritual? Então faça uma prova prática, como Daniel fez. Coloque em prática aquilo que você deve fazer, aquilo que está em suas mãos, aquilo que depende de você, e peça para que Deus complete com a parte sobrenatural. Peça para que Deus faça a obra. E dali 10 dias, né, ou daqui um período, faça a prova do Senhor. Os 2 caminhos na sua causa e efeito, né, o caminho do rei era esse que dizia, né, as iguarias dariam força física, conformidade, vigor e beleza. Porém, o caminho de Deus era legumes e comida, legumes para comer e água para beber. E tinha como ideia a pureza do corpo e da mente, a fidelidade espiritual à abnegação, e achava-se, né, que poderiam ter a fraqueza, uma aparência doentia e fraqueza. Mas não foi o que aconteceu. O resultado foi a superioridade física e mental. Na aparência pessoal, exatamente o oposto do que Melzar estava esperando. Eles não tinham uma aparência doentia. Talvez porque a pele deles não estava tão eh, oleosa quanto aqueles que comiam tantos outros itens. Talvez pelo fato deles terem dormido mais cedo, não estarem com tanta olheira, ou ter podido se exercitar ao longo desses 10 dias, estarem com vigor melhor, então demonstravam superioridade evidente aos seus companheiros que eram condescendentes com o apetite. E por que nesse conjunto total, dormiam mais cedo, se alimentavam melhor, se hidratavam melhor, se expunham ao sol, respiravam, porque estavam se exercitando e, portanto, faziam uso do ar em melhor quantidade, confiavam em Deus, enfim, porque fizeram este todo dos remédios naturais, né? De novo, a Bíblia só fala ali da alimentação e do uso da água, mas supõe-se que no pacote completo a vida deles deveria ser melhor, porque eles tinham todas as condições. Então, a clareza mental superou a de todos. Bênção. Então, como conclusão, queridos irmãos, e encerrando, ao final, eles foram achados 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o seu reino. Deixa eu chegar aqui nas últimas 3 partes. O corpo não deve estar subjugado, não deve subjugar a mente. Deve ser o contrário. O corpo deve estar subjugado pelos órgãos morais e intelectuais. Aquilo que a gente tem de informação, aquilo que a gente recebe de luz, aquilo que a gente sabe ser o correto, a gente deve colocar em prática. E por fim, a estrita conformidade com as regras e orientações de Deus é benéfica à saúde do corpo e da mente. Queridos, que Deus abençoe a cada um neste dia
Que o Senhor nos ajude naquilo que nós precisamos fazer. E lembrem-se, tem uma parte que compete somente a nós. Deus fará o sobrenatural.